Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra responder uma tag. É mais ou menos uma tag, tá? O queridíssimo Thiago, se você não conhece o Thiago do canal BookBox Brasil, vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar o link aqui do vídeo original dele, chamando os amigos para responder essa espécie de tag, né? Um vídeo aí contando para os nossos amigos que acompanham a gente no canal aqui no YouTube, quais são os livros que mais despertam nostalgia na gente. Ah, gente, eu tenho tanto livro, tanto escritor, que me deixa assim com saudade só de lembrar do momento, da época que eu li o livro, sabe? Bom, mas eu vou começar, como todo mundo que respondeu essa tag do Thiago começou respondendo, falando sobre aqueles livros da infância e tudo mais. Obviamente eu não tenho esses livros mais. Os que eu me recordo, que eu tenho uma lembrança maior, são livros que eu peguei na biblioteca já quando eu era pequena, então... Enfim, eu não tenho como mostrar, mas é fácil achar essas imagens na internet, eu vou colocá-las aqui do lado conforme eu for falando desses livros, tá? A minha primeira lembrança de livros que me marcaram muito e que até hoje eu tenho uma nostalgia enorme quando eu pego eles, é sem dúvida nenhuma a coleção Vagalume. Até hoje a coleção Vagalume tá aí, pra quem gosta de ler, pra quem tá começando a ler, é uma sugestão incrível porque... Sabe, são tantos livros, tantos títulos. E pela coleção Vagalume, eu conheci escritores que marcaram muito a minha infância e início de adolescência. Um deles, que eu tenho um carinho muito especial, eu tenho uma história muito bacana para contar para vocês, de uma Bienal do Livro aqui em São Paulo, na década de 80, que eu tive a oportunidade de conhecer esse escritor incrível, assim... Infelizmente pouquíssimo reconhecido academicamente no Brasil, por ter uma literatura muito simples, muito voltada para os jovens, mas que foi fundamental para assentar ainda mais o meu prazer e o meu amor pela literatura. Eu estou falando nada mais, nada menos do incrível Marcos Rey. Marcos Rey tem livros, assim, memoráveis. Eu acho que grande parte dos brasileiros e dos paulistas se recordam de Marcos Rey com grande carinho, principalmente dos livros que fizeram mais sucesso. Marcos Rey tem vários livros incríveis que eu tenho certeza que muita gente lembra, como O Mistério dos 5 Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro, Um Cadáver Ouve Rádio, enfim, muitos outros, todos dessa coleção Vagalume. E... assim, eu não tenho palavras para dizer a minha relação na infância com os livros do Marcos Rey, como esse escritor tocou a minha vida de várias formas, com livros de suspense, de mistério. Olha, só elogio. Eu vou contar ainda um dia essa história desse meu encontro com o Marcos Rey quando eu era criança, lá na Bienal, mas vai ser num outro vídeo, porque senão a história vai ficar longa, tá? Coleção Vagalume, sem dúvida nenhuma, marcou a minha infância com vários outros títulos. A Ilha Perdida, Éramos Seis, Xisto, nossa, Xisto, era piração, adorava. Li praticamente todos os livros da coleção Vagalume que existiam nos anos 80, no começo dos anos 80, tá? Outra coleção que também, obviamente, não só a mim, mas a muita criança desse nosso país que incentivou muito a leitura e nos apresentou escritores nacionais importantíssimos, foi a coleção Para Gostar de Ler. Ali eu conheci Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, que foram escritores e alguns poetas, né, que marcaram muito a minha infância e esse meu início de descobertas novas, né, de sair buscando novos escritores, novos textos, novas formas de literatura. Então, a coleção Para Gostar de Ler foi sem dúvida nenhuma, e é até hoje, aqueles livros que quando você olha, você fica com o coração apertadinho de saudade, né? Nessa época também, e eu não me recordo se exatamente mais pro final dos anos 80, né? Pedro Bandeira foi um escritor que teve livros que me marcaram bastante. Um maravilhoso A Marca de uma Lágrima, que foi lido, relido e relido e relido trocentas mil vezes. Era um livro que eu gostava muito.
Li naquela época também, que era moda, todo mundo lia, né? Christiane F., que foi um livro que foi lançado nos anos 80, então tinha um boom gigantesco. Eu acho que foi lançado nos anos 80, pelo menos a gente tinha essa impressão que chegava no Brasil, parecia lançamento, né? Mas não... E aí depois eu fiz algumas referências, já não tão criança, de livros que me marcaram bastante, já no final dos anos 80, começo dos anos 90, tá? Que até hoje, quando eu vejo esses livros, eu tenho vontade de reler, eu fico com saudade, eu lembro de todo um período. Eu já disse isso em outros vídeos, eu li sim muito livro do Paulo Coelho. No final dos anos 80, não teve como não ser abordado por um livro do Paulo Coelho aqui no Brasil, gente. Era uma coisa, era um fenômeno. Esse homem vendia muito, ele vendia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso é uma proeza do Paulo Coelho, da mídia, sei lá de quem, mas enfim, aconteceu. Eu estava presente, eu não tinha como. Eu li e gostava muito, tá? Não vou mentir que não, eu gostava pra caramba. Eu ainda li há pouco tempo, li no começo do ano um livro do Paulo Coelho. E é claro que é outro momento da minha vida, enfim, mas os primeiros livros do Paulo Coelho tinham lá a sua qualidade, tinham um texto muito interessante, tinha um assunto que era muito novo, né? Aquela coisa meio mística, meio esotérica, meio, né, procurando respostas para o novo milênio, enfim. Paulo Coelho entrou também na minha vida, eu li bastante coisa dele, os primeiros livros, que foi O Alquimista, O Diário de um Mago, aquele Sentei na Beira do Rio e Chorei, o Rio Piedra, Verônica Decidiu Morrer, enfim. Li esses primeiros livros do Paulo Coelho, tenho nostalgia, às vezes, principalmente quando eu pego O Alquimista, eu tenho vontade de reler, mas eu sei que se eu reler hoje eu vou destruir completamente essa lembrança que eu tenho. Eu vou ficar criticando o homem, eu vou ficar xingando, então deixa quieto, tá? Mas não é porque eu acho que o Paulo ou que os livros dele sejam ruins, não é. É que eu mudei, né? Eu tô em outro momento, tô lendo outras coisas, então a gente acaba comparando, não tem jeito. Mas eu li muito, viu? Li muito e gostava, era fã. Vamos confessar aqui, era fã. Li também Marcelo Rubens Paiva, né, com Feliz Ano Velho, que foi um livro que marcou muito a minha geração. A gente trocava o livro, emprestava o livro. Eu nunca tive esse livro físico, mas eu lembro que eu li, acho que ele umas 2 ou 3 vezes. Era um livro que relatava um pouco da história do Marcelo e do pai dele, que havia morrido na ditadura, durante a ditadura militar. Então era um livro... É um livro que já é fruto da abertura política no Brasil, então ele já tem um reflexo muito diferente dos outros livros que estavam vindo. Então esse livro, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, foi um livro muito importante para minha geração. Nessa mesma época também eu tive contato com os livros da Marion Bradley, que é As Brumas de Avalon. Sim, gostei muito, li todos, gostei muito dessa coleção, tenho ela aqui para reler. Tá na minha TBR, qualquer hora ela vai ser sorteada, eu vou ter grande prazer em reler, gostei bastante. É uma coleção, é uma história que na época tinha muito a ver comigo, eu não sei se hoje vai ter o mesmo impacto, mas na época me abriu um universo imenso, incrível, tenho uma tremenda nostalgia das Brumas de Avalon e do período que a gente lia, ficava conversando sobre esses livros depois da aula, era muito legal, muito legal. Anne Rice, com a Entrevista do Vampiro, que também entrou mais ou menos na mesma época. Eu não tenho agora, gente, muita recordação do encaixe perfeito de datas, tá? Às vezes a coisa se mistura aqui na minha cabeça, né? Vamos combinar que já faz algum tempo isso, né? Mas tudo bem. Mas eu imagino que são mais ou menos na mesma época, porque eu me recordo de trocas de ideia com outras pessoas, pegando emprestado com amigos de colégio. Então foi mais ou menos nessa época aí do colégio, né? Do ensino médio, agora ensino médio. Na minha época do ginásio, então eu imagino que seja mais ou menos nessa época. Mas eu lembro da Entrevista do Vampiro e de como aquele livro me marcou, como a maneira que a Anne Rice escreve, conta aquela história pra gente. Pra mim foi surpreendente, assim, foi a primeira vez que um estilo literário, que uma escritora conseguiu me chamar a atenção tanto quanto o livro, entendeu? Tanto quanto a história. Outra série de livros que aí já no começo dos anos 90, eu já não estava mais na escola, mas que também teve essa coisa de me pegar muito pelo estilo de contar a história, foi o Noah Gordon com o Físico e toda a sequência de livros que veio depois, né?
Foi um livro que marcou muito a minha vida, definiu muita coisa pra mim na minha vida e até hoje eu tenho um carinho enorme. Eu também não tive coragem de reler ainda o físico, mas é um livro que me traz uma tremenda nostalgia também. Ainda no finalzinho dos anos 80, na época do colégio, já no começo dos anos 90, eu li muito Edgar Allan Poe. Eu tive um amigo no colégio muito querido que me apresentou os contos de terror do Poe e eu fiquei louca, eu fiquei maluca, eu queria ler direto. Mas eu confesso que eu tive esse período sombrio. Então veja só, eu li, agora olhando, né, eu tava lendo As Brumas de Avalon, eu tava lendo Entrevista com o Vampiro, eu tava lendo Edgar Allan Poe, quer dizer, era um período meio gótico, né, meio sombrio aí, né. Depois também, lá no começo dos anos 90, um livro que me marcou bastante, que eu tenho ele aqui em casa hoje, tem um exemplar meu, eu fiz questão de comprar, porque esse foi um livro que realmente me marcou bastante, é O Mundo de Sofia. Apesar de muita gente criticar esse livro, reclamar da maneira como ele aborda a filosofia, foi através desse livro que eu percebi que a filosofia não era uma coisa hermética, não era uma coisa exclusiva para quem estudava, né, filosofia, que foi a impressão que me ficou das aulas de filosofia do colégio. Olha só que curioso, né? O professor de filosofia não tirou essa impressão de mim, as aulas de filosofia não tiraram essa impressão de mim, mas o livro, né, o Mundo de Sofia abriu para mim o universo da filosofia. E eu lembro que depois daquilo eu comecei a ir atrás dos textos e do que foi dito e do que foi comentado sobre Platão, Aristóteles, Nietzsche, enfim, e tantos outros filósofos que se mostraram muito mais simples do que eu imaginava. Por isso que eu não tiro mérito de livro nenhum, porque às vezes uma passagem, um comentário, uma citação dentro de um livro pode aumentar o universo do leitor, né? E isso é diferente de um leitor para o outro, claro. Bom, gente, mas esses daí são alguns livros que eu lembrei, eu consegui aqui anotar e me recordar de livros que marcaram muito a minha infância, a minha adolescência, o início da minha juventude. Como eu disse, alguns eu tenho vontade de reler, outros eu não quero reler, porque eu sei que se eu mexer vai ser diferente, não vai ser a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber também os livros que despertam essa nostalgia gostosa em vocês. Se tem algum aí que foi igual ao meu, deixa aqui embaixo, vamos trocar ideia. Eu gosto muito de saber essas histórias de leitores, né, apaixonados por livros, enfim. Eu volto para responder mais tag, eu tô com um monte de tag atrasada aqui, os amigos que me taguearam, eu não me esqueci de vocês, tá tudo anotado aqui, eu vou respondendo aos poucos, tá? Eu já deixei esse mês agora de junho, como eu fiz pouquíssimas leituras em maio por causa das minhas férias, então eu vou ter tempo para responder essas tags e poder contar histórias, enfim. Thiago, obrigada por ter me tagueado, adorei responder esse tipo tag, né? Foi muito bacana. O link original da pergunta do Thiago, para quem quiser responder, para quem quiser ir lá conversar com ele, o Thiago também adora trocar ideia, tá aqui embaixo, tá? Vocês não conhecem ainda o canal Bookbox Brasil, vai lá, porque sempre tem vídeo muito interessante. E é isso, gente. Eu volto para falar mais sobre os livros que eu li. Um super abraço, fiquem bem, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!